Ter consideração significa levar em conta os sentimentos de alguém e reconhecer que algumas coisas são difíceis de conseguir e por isso a gente pode agradecer. É esse o significado da palavra arigatou, significa que é difícil de obter algo e eu reconhecendo isso, agradeço. Eu sou o Monge Taiko, estou aqui com vocês comentando esse livro para uma pessoa bonita de Shundo Aoyama Roshi, a mestra da nossa mestra Monja Koen, abadesa do mosteiro feminino de Nagoya. E hoje na página 26, esse texto no lugar do outro. E tem essa história que ia ter uma aula no templo e teve uma senhora desse grupo de estudos que não foi à aula. E na semana seguinte, a Aoyama Roshi pergunta para ela: o que aconteceu que você não veio na última aula? E ela disse: eu estava prestes a sair, já tinha inclusive pego a bolsa e estava trancando a porta de casa quando uma amiga chegou, que precisava conversar com ela. E a amiga viu ela trancando a porta e pergunta: nossa, está saindo? E ela, reconhecendo a situação, diz: não, estou chegando. E recebe essa amiga que precisava encontrá-la, que fez um esforço de ir até a casa dela para ter uma conversa. E ela teve essa consideração. E a Aoyama Roshi diz: em respeito a essa consideração que ela teve pela amiga, eu abaixo a minha cabeça. Então, uma história bem simples, bem singela, mas bem profunda, como a Aoyama Roshi costuma ser em seus textos. Pequenos exemplos de coisas muito simples que querem dizer grandes virtudes, grandes coisas. Esse é um cuidado que se tem no Japão, até na maneira de falar, sempre levar em consideração o sentimento das outras pessoas. Quando a gente está num lugar público, por exemplo, no metrô ou no elevador, ninguém fala nada. Ou se vai falar, fala bem rápido e bem baixinho, mas não fica cochichando, mantém o silêncio, porque o silêncio é aquilo que é melhor para todo mundo. Quando cada pessoa fica pensando só em si, falando no telefone, vendo vídeo, ouvindo música, cantarolando, o som que fica, a paisagem sonora, não é tão agradável assim, nem mesmo para a nossa saúde. Mas quando todos levam todos em consideração, mantém o silêncio. Isso é uma coisa bem coesa da comunidade japonesa, porque o Japão é feito de pequenas ilhas, de vários arquipélagos. Então as fronteiras são muito bem definidas e dentro destes contornos é mais fácil manter um certo controle sobre o comportamento cultural. E os hábitos são muito antigos e muito respeitados. Sempre que a gente vai num lugar, a gente é cumprimentado da mesma forma. Quando vai comer, dizemos as mesmas palavras. E essa noção do outro, do respeito de várias pessoas convivendo em espaços pequenos, é preciso saber criar harmonia. E até na maneira de falar, existem essas expressões que a gente usa diariamente no Japão. Por exemplo, a gente diz Yoroshiku onegai shimasu, ou Yoroshiku onegai itashimasu. Nos mosteiros, todas as manhãs a gente diz isso, e é um cumprimento muito corriqueiro da sociedade japonesa, que diz: eu espero contar com a sua colaboração. Eu estou sob os seus cuidados. É uma alegria compartilhar essa atividade com você. E quando você passa em algum lugar e tem alguém trabalhando, varrendo, fazendo alguma coisa, também tem esse reconhecimento. É dito Otsukare Samadesu. Quer dizer, eu reconheço o trabalho árduo que você está fazendo, o seu esforço, porque poderia ser eu nesse lugar. E muitas vezes, quando eu estou fazendo isso e alguém reconhece, tem esse olhar, que não é de compaixão, de dó, não é isso, mas é de identificação, de amizade, de estamos aqui no mesmo nível, juntos, compartilhando a vida. E essa palavra considerar quer dizer exatamente isso, vocês sabiam? É uma palavra linda. Com quer dizer junto, e siderar é de sideral, de céu. Então, consideração é estar junto com as estrelas, com os astros, com o céu. É estar junto com a vida do céu e da terra. E quando você leva uma pessoa em consideração, você está levando a vida em consideração. Você está levando você em consideração na sua vida, o que você sente, o que você realmente quer, o que você precisa, o que você pode. Você tem carinho por você, a maneira como a gente vive, acorda em harmonia, ou já acorda estressado, vendo coisa no celular que estressa, que faz mal? Então essa consideração é por cada momento de vida. Tenha consideração com a sua existência, com o seu dia, com as suas horas, com as suas atividades. Faça de forma agradável e assertiva, correta, mas que também seja bom para você. Você também tem que se divertir no seu processo de vida,
você também tem que se levar em conta, ter consideração consigo mesmo. Essa é a base da empatia. E também está ligado muito com o Zen budismo, que é uma tradição do Japão. Eu lembro quando eu estava fazendo treinamento no mosteiro, teve a Copa de 2014. Agora já vai ter outra Copa. Mas foi quando o Brasil perdeu de 7-1. E quando estava rolando os jogos, a gente ficava se provocando no mosteiro, os meninos, né? Ah, agora vai ser o Japão vai ganhar, mas é o Brasil que vai ganhar. E quando teve a final, eu fui assistir na casa do meu professor, fora do mosteiro. E o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Foi um choque. E nem no templo, nem no mosteiro com os meus colegas, ninguém fez um comentário negativo a respeito. Eu achei isso tão incrível. Ninguém fez uma brincadeira, ninguém abordou o assunto, todos levaram em consideração que aquela grande derrota seria um constrangimento para mim. E ninguém falou nada. Eu já estava até pronto para dar algumas respostas, mas não foi necessário, porque houve um grande respeito, uma grande empatia de todos, de como eu poderia estar me sentindo, com o meu país ter perdido a Copa de forma tão incrível, né? 7-1. Isso me chamou muita atenção, achei muito respeitoso e coisas que a gente pode inspirar aqui na nossa cultura, que é completamente outro contexto, outra situação, mas que há coisas que a gente pode estimular. Eu acho que esse respeito, essa ternura entre as pessoas é muito importante de ser desenvolvida, mesmo entre nós. Quando eu fico com raiva de alguém, tem alguém que fala mal de mim, eu tento fazer um esforço para gostar dessa pessoa, para não ficar preso na raiva, mas para ver qualidades, para não deixar a fera do nosso ego me dominar, mas para ter um certo controle sobre meus sentimentos, porque isso é bom para mim, porque isso me leva em consideração, porque eu não quero viver em reinos obscuros e negativos da consciência, mas porque eu quero bem para mim, porque eu sou egoísta, eu quero fazer o esforço de ser altruísta. Isso, Buda falava isso. Ele dizia, eu sou o maior egoísta, por isso que eu quero nirvana, por isso que eu quero ser feliz, por isso que eu quero transcender o sofrimento. Ninguém quer ser feliz como eu quero ser feliz, dizia Buda. Mas em algum momento desse processo autocentrado, a gente percebe que a porta é sair do eu, é se abrir para toda a vida. E isso vai nos incluir. Quando a gente pensa no nós, o eu está incluído. Quando eu penso só em mim, só eu estou na história, mas o nós é mais forte e não me exclui, pelo contrário, me fortifica. Então essa empatia, essa consideração de estar junto com as estrelas, com os astros, é uma expansão, é um fortalecimento do nosso ser individual. E essa integração pode estar manifesta em todas as suas atividades. Quando a gente vai comer, a prece que a gente faz é essa. A gente começa dizendo, primeiro inumeráveis trabalhadores me trouxeram esta comida. Eu devo saber como chegou até nós. Então, inúmeros trabalhos foram necessários para aquele alimento chegar até mim. Se for um arroz, por exemplo, primeiro alguém plantou, depois alguém cultivou, depois colheu, lavou, selecionou, alguém inspecionou, embalou, transportou, alguém pôs uma etiqueta, um preço, pesou, vendeu, teve transporte, alguém cozinhou, lavou de novo. Então, vários trabalhos e trabalhadores são necessários para que esse alimento chegue até mim. Eu preciso reconhecer tudo isso. É a primeira coisa que se diz. E depois dizemos, devemos considerar se a minha virtude e prática merecem tudo isso. Será que eu estou vivendo de acordo? Como que eu retribuo a vida que tem me dado vida, que tem me dado alimentos, nutrição, para eu manter a minha vida? Como que eu dou isso de volta para o universo? Com minhas palavras, com minhas ações, com a minha maneira de viver. Dependemos de outras formas de vida. E o que damos para a natureza em retorno? Como é possível, com a nossa maneira de ser, retribuir à vida do cosmos aquilo que recebemos diariamente e nem percebemos que são grandes presentes como alimento que chega até nós? Depois vai dizer, como desejamos a condição natural da mente. Para estar livres de apegos, precisamos estar livres da ganância. Quer dizer, não comer demais, não pegar muito além do que você precisa, mas tem uma medida adequada. E quando você não tem apegos, você fica livre. Quando você não tem ganância de querer mais, você não fica preso em coisa nenhuma, mas você passa pelas coisas. E quarto, como um bom remédio para manter nossas vidas, eu aceito essa comida.
Então não é comer para satisfazer o prazer do paladar, para encher minha barriga, para nutrir o ego, mas é como um remédio que vai me dar saúde para fazer o bem, que é o que a gente diz por último, para nos tornarmos o caminho de Buda. Eu agora como com todos os seres, eu ofereço para todos os seres esta prática, essa sabedoria. Isso é consideração, considerar com todos os seres, com as estrelas, com o céu e a terra, consideração comigo mesmo, vivendo da melhor forma possível, que os seres iluminados ensinaram. Existe uma forma de comer que é iluminada, que é adequada. Existe uma forma de dormir que é sábia, que é consciente, que leva a méritos. Existe uma forma de raspar a cabeça, de se vestir, de conversar, que é melhor do que outras, que leva a resultados sublimes de consciência, que vai te sofisticar, te desenvolver como ser humano. E existem as outras formas do mundo, comuns, que são sem forma, ou que são formas do mal. Mas eu que sou budista, eu gosto de praticar aquelas que Buda transmitiu. E a nossa escola é muito rica em procedimentos, em maneiras de segurar os objetos, de se movimentar, de falar com as pessoas, de ler os sutras, de usar a voz. E porque eu gosto da vida, porque eu quero vivê-la bem, eu me tornei monge, para ter consideração pela minha própria vida. É uma maneira que eu encontrei de honrar essa coisa que eu aprendi a ver como lindíssima, que é a existência. Que antes eu não achava nem bonita, nem via graça na vida, mas através da meditação e dos ensinamentos de Buda, eu comecei a achar essa experiência extraordinária. E hoje eu sou extremamente grato por ter encontrado esse caminho, que para mim é a coisa mais preciosa, é por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês, que existe uma maneira superior, muito mais legal, muito mais refinada, sofisticada, muito mais inteligente de usar a mente, a consciência. E não sou eu que estou falando, não é eu que estou inventando nada disso. É uma tradição de quase 3.000 anos que fala de nirvana, que fala de iluminação, de despertar da mente. Para você viver, falar, agir, mexer, comer, dormir de acordo com o ritmo sagrado do universo, de acordo com a essência sagrada que permite que tudo isso esteja manifesto, de acordo com o Buda que você é. Então tenha consideração por você. Tenha consideração por isso, não pelo seu ego pequeno, pelo personagem que te limita, que te prende, mas pela essência que te permite viver. Tenha sede de vida. É essa sede de vida que faz você se perguntar o que mais que tem aqui? O que eu estou perdendo nessa história dentro de mim, dentro da minha consciência? Que capacidades a mente humana pode acessar em meditação para eu viver melhor, para eu honrar essa experiência, essa oportunidade incrível, curta e com data para acabar, que é a nossa vida. Não perca tempo. Então, eu sou Monge Daico, é sempre uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do Dharma de Buda. Vai aparecer aqui um QR Code que você pode fazer uma doação para o Zendo Brasil e está construindo um templo em Campos do Jordão. Lembra de seguir a gente nas redes sociais, Instagram do Zendo Brasil e do Monge Daico. Também dá um like nesse vídeo, um comentário bem bonito e compartilha com quem você gosta. E se ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve agora. A nossa prática do caminho de Buda é incessante e vamos continuar a nos encontrar aqui, mas nos vendo em Zazen.